Vamos abrir a palavra de Deus em João, Evangelho de João. Capítulo 32 a 34. Evangelho de João, capítulo 1, versos 32 a 34. O batismo de Jesus. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem virdes descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu, de fato, tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Eu queria pedir a todos que lessem mais uma vez comigo o mesmo texto, João 1, 32 a 34, batismo de Jesus. Vamos lá? E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. Senhor, obrigado por tua santa palavra, nos edifica, que possamos crescer no conhecimento de Deus, na obediência, conhecer mais do Teu Espírito Santo, os dons que temos recebido, o batismo no Espírito Santo, que bênçãos tão maravilhosas nós temos recebido ainda nesta vida, ainda nessa terra como corpo de Cristo. Possamos provar intensamente de tudo aquilo que é nosso pela graça. Oramos agradecidos, cumpre a Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Pois é, continua aqui o testemunho de João Batista. Esse João Batista, há um texto, deixa eu ver se eu acho aqui, eu quero me referir nesse momento, Lucas, eu vou apenas citar, se quiserem acompanhar, Lucas capítulo 1 fala sobre o nascimento de João Batista. Eu não vou ler todo o texto, mas os seus pais já idosos, o Senhor cumpre as promessas que viria aquele que pavimentaria o caminho do Senhor. Os profetas já apontavam que antes da chegada do Messias viria o precursor. Inclusive, essa época do Messias, que era profetizada, era vista também como a época do derramar do Espírito Santo. Era junto, as profecias eram conjuntas. A chegada do Messias era também o derramar do Espírito Santo. E aqui ele, no texto que a gente leu, vai falar sobre aquele que batiza com o Espírito Santo. O Messias era aquele que batizaria com o Espírito Santo, porque é Jesus o batizador. Então, lá nesse texto que eu me referi, em Lucas, fala o nascimento, os pais. Zacarias ficou mudo, porque não creu ali na mensagem de Deus, mas quando o menino nasce, queriam colocar o nome do pai, mas disseram, não vai ser o nome do pai, e estranharam, não há ninguém, vai ser João, não há ninguém na família com esse nome João, mas Deus abriu os lábios de Zacarias, ele falou, confirmou que era João, e ficou cheio do Espírito Santo, glorificou a Deus, sua língua volta a falar, louvando a Deus. Deus abriu a sua boca novamente. A sua língua foi desimpedida, conforme o verso 64 do capítulo 1 de Lucas. E depois disso, no verso 67, ele, cheio do Espírito Santo, Zacarias, o pai de João Batista, ele canta. E no seu canto ele profetiza sobre aquela criança que seria, no verso 76, Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Então esse é João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno, Deus que o chamou,
tinha propósitos na vida dele, também tem na nossa. Ele não é especial. Na verdade, ele diz: eu não sou digno nem de desatar as sandálias do Mestre. Ele é apenas uma voz. No corpo de Cristo não há ninguém maior do que o outro, né? Há dons que aparecem, como João Batista, que era a voz, mas ele fazia questão de se esconder, ele fazia questão de não chamar muita atenção, porque não era sobre ele. E é tão importante isso. Ele tinha um chamado, Deus tinha chamado ele, né? Depois, quando ele cresce, ele mora no deserto, come mel, se veste com pele de camelo. Então era aquele dedicado ao Senhor a vida inteira. Até que ele, de forma pública, começa a pregar e muitos vêm, o batismo. Mas quem mandou ele fazer isso? Aí ele vai explicar no texto que nós lemos, lá em João, que foi Deus que mandou, Deus que confirmou. Ele estava ali fazendo em obediência. Deus o chama, Deus o confirma e ele vai naquela autoridade. Mas quem deu essa autoridade? Foi Deus e confirmou, mostrou a ele. Aquele que o enviou a batizar disse: aquele sobre o qual você vê o Espírito descer sobre ele, esse é o Messias. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele já tinha se encontrado com Jesus antes, mas não tinha reconhecido como Messias. Mas nessa hora do batismo, ali ele vê os céus. Deus fala do céu: este é meu filho amado. E todas as profecias sobre Jesus e também sobre João Batista ali, ele reconhece, e a partir dali ele começa a enfatizar o Messias. Era chegado o reino de Deus. O tempo do Espírito Santo ser derramado em plenitude era chegado. E nós ainda estamos nele, nos últimos dias. Desde Pentecostes até o último dia antes de Cristo voltar. O Espírito tem sido derramado em plenitude. E a chegada do Messias inaugura esse tempo. Jesus sobe aos céus e disse que de lá enviaria o Espírito. E fez isso ali no dia de Pentecostes. Então, conforme nós vimos, né, lá em Lucas, mostra como foi o nascimento de João Batista. Vamos voltar para o texto que foi lido nessa manhã, versos 32 do capítulo 1. Pois é, algo extraordinário acontece aqui nesse texto, o batismo de Jesus. É um milagre, é uma demonstração, uma confirmação de que ali Jesus não era um mero homem, mas era o Messias. Quem vê a Cristo vê o Pai, a divindade de Cristo é aqui reafirmada. É um momento extraordinário, um milagre, uma ação, um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Especialmente aqui também sobre o Messias e sobre o derramado do Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Nós não vamos nos delongar muito, mas são dúvidas que, inclusive, a igreja sempre falou no Espírito Santo, é conhecido, mas somente alguns anos atrás que a ênfase dada ao Espírito Santo aconteceu. Porque houve os avivamentos, as igrejas pentecostais, Estados Unidos, né, começaram a falar muito sobre o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo. E a igreja reformada também teve que tratar dessas questões e sistematizar, explicar qual é a ação do Espírito Santo, como é esse batismo, tem relação com falar em línguas ou não. Então, tudo isso as nossas igrejas têm estudado e nós seguimos a linha reformada. Claro que as igrejas pentecostais, muitas delas ainda hoje acreditam que o batismo no Espírito Santo é falar em língua. Quem não fala em línguas não é batizado no Espírito Santo. Mas nós não entendemos nessa forma. É nessa linha que a gente vai estar falando sobre esse tema desses versos. Pois é, quero mencionar o Salmo 132, ele é uma oração. Quando o povo de Deus clama: Senhor, cumpre a tua promessa. Nós temos aliança contigo.
E que oração maravilhosa, quando nós temos esse desejo: Senhor, eu quero provar tudo que tu tens para mim. Cumpra as tuas promessas. No contexto do Salmo 132, era a presença de Deus que eles estavam pedindo. Senhor, cumpre a tua promessa, a tua presença conosco, nos aviva. Eles também estavam clamando pelo Messias, os descendentes de Davi, que se cumpram as profecias sobre os filhos de Davi, e não só sobre os filhos biológicos, mas sobre o descendente. Da semente de Davi viria o Messias. Em outras palavras, nós hoje podemos orar do mesmo jeito. Senhor, cumpre em nós estamos em aliança contigo. Eu quero provar tudo que Deus tem para mim. Essa é a oração. Inclusive sobre o Espírito Santo. Há pessoas que não conhecem, não provam, não entendem o agir dele. Então nós podemos orar nessa manhã. Senhor, eu quero conhecer mais. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Nós já somos. Quem não é batizado com o Espírito Santo não é nem crente. Existem os dons do Espírito Santo, existem os frutos do Espírito Santo, e nós podemos continuar conhecendo e provando desse poder do Espírito Santo. Nossa igreja crê no Espírito Santo. Nossa igreja crê no poder do Espírito Santo. Alguns acham que os dons do Espírito Santo, como falar em língua e outros, profecias, são mais para a igreja primitiva. Mas mesmo em nossa igreja há quem testemunhe, há pessoas que tiveram experiência e falaram em línguas e tiveram outros dons, de tal forma que particularmente eu acredito que pode acontecer hoje. Não é o foco maior da igreja. A ação do Espírito Santo é muito maior do que uma experiência, do que um dom. Há muito mais do Espírito Santo do que um falar em línguas ou qualquer outro dom extraordinário. É um pequeno detalhe, é para edificação da igreja. Nem todos vão ter esse dom. Falam todos em línguas, como diz o apóstolo Paulo? Não é melhor quem fala em língua. A igreja de Corinto lutava, sofria, às vezes brigava por causa dessas coisas. Ainda hoje tem gente que briga muito. Eu não vejo muito essa briga aqui em nossa igreja, mas eu já vi em outras igrejas o povo briga por isso, viu? Não sei o que, fala em língua ou não fala. Parece que a gente não briga muito por isso. Mas na história da igreja houve divisões, inclusive na IPB já houve, quando eles discutiam. E houve cismas da igreja, foi onde nasceu a Igreja Presbiteriana Renovada. Foi de uma briga dessas, sobre o Espírito Santo. Aí a Igreja Presbiteriana se dividiu e formou a Igreja Presbiteriana Renovada. Mas não precisa disso, né? A gente crê sim e não precisamos brigar, porque os coríntios brigavam, e Paulo ensina sobre o maior dom, que é o amor. O maior dom é o amor. Eles se achavam poderosos, se achavam que era a igreja que tinha os dons espirituais, mas na verdade eram carnais. Faltava o amor. Eles falavam língua, mas faltava o amor, e sem amor não tem muito sentido nenhum dos dons. Pois é, nós devemos ter essa atitude de querer provar tudo que Deus tem para nós. Queremos conhecer todas as promessas de Deus. Nós devemos ter convicção doutrinária. Eu preguei ontem lá na reunião dos homens da UPH, em 1 João capítulo 1, e um dos pontos era esse, que João, aquela igreja, eles tinham convicção de quem era Jesus. Eles tinham coragem de enfrentar as heresias, coragem de pregar o evangelho. E isso é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá essa convicção. Inclusive eu falei ontem, isso é independente de classes sociais, independente se é homem ou mulher, é a ousadia do Espírito. É essa convicção que o Espírito, uma das principais funções do Espírito Santo, é para que reconheçamos que Cristo é o Messias. E nos dá ousadia, nos dá fé, que de fato o cristianismo é a verdade de Deus para esse mundo. É o Espírito que nos dá essa convicção, que João fala lá na sua primeira carta, é o mesmo João falando.
Nós temos que ter essa convicção. Nós cremos no Espírito, sim. A Igreja Presbiteriana crê no Espírito. Nós devemos conhecer, amá-lo, andar com Ele. Ele habita em nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo já agia desde o início. Ele é um com o Pai, a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é eterno. Ele já estava lá com Cristo, com o Pai, na criação do mundo. No Antigo Testamento, os profetas, os juízes, os reis, eles recebiam como é que eu posso dizer? Um dom, uma ação do Espírito Santo maior do que os outros. Eram essas pessoas, os juízes, os profetas e os reis. Eram ungidos ali com óleo, mas eles recebiam o dom, a sabedoria, o poder do Espírito Santo. Hoje, e as profecias deles apontavam para o tempo do Messias como aquele tempo onde todo o povo de Deus receberia esse poder. Não só reis, não só juízes, não só profetas, mas todo o povo de Deus receberia esse poder do Espírito Santo. É a chegada do Messias. É isso que João está aqui falando sobre quando João Batista... É João falando sobre João Batista no batismo ali de Jesus. Ele confirma que é chegado esse tempo. Ele é o Filho de Deus. Então, pois é, vamos ver algumas promessas do Antigo Testamento. Isaías, se você puder, abra a sua Bíblia em Isaías, que a gente vai ver alguns textos aí do profeta Isaías. Primeiramente, capítulo 11, verso 2, se alguém puder ler em voz alta, abra em Isaías, se for possível, que a gente vai ler alguns textos. O primeiro é Isaías 11, 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Olha só, o Espírito pousará sobre ele. Isso acontecia com os profetas, Sansão, Gideão, eles vinham o Espírito sobre eles, mas era um momento, era naquela hora que Deus agia. Com Cristo não, era em plenitude. Cristo, o Espírito veio sobre ele com plenitude. O Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá entendimento, é esse mesmo Espírito. Que texto lindo. Isaías 32, verso 15. Pode ser 14 e 15. Alguém pode ler também? Trinta e dois, 14 e 15. É isso mesmo. Ofel e a torre de guarda servirão de cavernas para sempre, fogo para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tipo por poço. Amém. Inclusive, parte dessa aula eu estudei no comentário de Mateus Henry e também de Augusto Nicodemos. Estudo de Augusto Nicodemos. Então, que texto lindo. É uma profecia, Olaci, que era aquele tempo onde os palácios estavam abandonados. Isso era o povo de Deus. O exílio, o povo de Deus frio na fé. É aquele tempo de trevas no meio do povo de Deus. Aí o profeta diz, os palácios, como é que diz aí, Olaci? Os palácios estavam abandonados, os jumentos selvagens ali, mostrando que o povo de Deus estava nessa época, até que do alto viesse o Espírito Santo. Diz disso, até que do alto fosse derramado o Espírito Santo sobre aquele povo.
quando isso acontecesse, iriam florescer, o deserto floresceria, o povo de Deus floresceria pelo derramar do Espírito Santo, que é o tempo de Cristo, o tempo do Messias. Outro texto é a Isaías ainda 44, versos de 1 a 4. Alguém pode ler também. Até o 4. Amém. Mais uma promessa. Não tema, Jacó. Era um tempo difícil, mas, ó amado, eu que te escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes. Quer dizer, é um derramar muito grande, não é um pouco de água, é um derramar do Espírito sobre toda a carne, sobre o Messias, sobre as nações, as torrentes, sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre os teus filhos, sobre a tua posteridade, sobre os teus descendentes, e eles brotarão como a erva. Isso é o Espírito em nós, isso é falando sobre nós, isso é falando sobre o Messias, sobre a igreja pós-messiânica. Eram profecias que se cumprem ali, no batismo de Jesus. Isaías 61. Alguém pode ler também, começando do verso 1 e seguindo um pouco. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém. Jesus, lá em Mateus 11, 5 e Lucas 7, 22, ele diz que ele é o cumprimento dessa profecia. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, se referindo a Isaías 61. Quando ele é batizado, ali o Espírito vem sobre ele como uma pomba. Não é a pomba é um símbolo, mas o Espírito vem sobre ele, se cumpre esse texto. Ele vem para alegrar ao invés de pranto, louvor ao invés de espírito angustiado. Também é o dia da vingança do nosso Deus. O mesmo que batiza com o Espírito Santo e batiza com fogo. Então, acredita-se, Augusto Nicodemos fala sobre isso, que são duas ações. Ele batiza com o Espírito Santo, Jesus, e ao mesmo tempo com fogo. Esse fogo, acredita-se que está falando sobre o dia da vingança do nosso Deus, profetizado aqui em Isaías 61. É o juízo de Deus, especialmente no dia final, aquele que batiza com fogo, é que o Messias vai trazer juízo a esse mundo. É o dia onde todos vão se dobrar diante do Messias. Ele batiza com o Espírito, mas também batiza com fogo. Então, Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, fala sobre isso. Cuidado, né? Quando você fala, Senhor, vem o teu fogo sobre mim. Não é? É a justiça de Deus. Claro que também há
biblicamente falando, o fogo também pode significar purificação dos pecados, tem esse sentido também, de uma ação do Espírito Santo santificadora. Então a gente deve entender o que a gente está pedindo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, se cumpre ali em Jesus. Há um texto em Ezequiel 39, vamos abrir ainda, Ezequiel 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti. 29. Deixa eu ver aqui. Isso, Edivan, isso. 39, 29. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. É outra profecia. Tem também a questão do vale de ossos secos, aonde de um vale de ossos secos o espírito do Senhor viria sobre eles, e os ossos voltariam a ter carne, se poriam de pé, e um grande exército seria levantado. Somos nós, é a igreja, é o povo de Deus. Do nada, Deus nos pegou na morte. Nós vivíamos longe de Deus, mas o Espírito, o Messias veio nos redimir, gerou vida onde havia morte. O Espírito profetiza sobre o vale de ossos secos. Nossas vidas. Essas profecias que a gente está falando agora, derramarei o meu Espírito, vou derramar o meu Espírito, elas já estão se cumprindo. Sim. Tem um momento chave que é o momento de Pentecostes. Pentecostes. Em Pentecostes. Então as profecias elas começam a se cumprir em Pentecostes. Normalmente essas profecias elas falavam de vários eventos, mas começa em Pentecostes, o cumprimento, e vai até hoje. O Espírito continua sendo derramado, mas de fato é Pentecostes ali. Isso, exatamente. Antes, a ação do Espírito Santo sempre existiu, mas era periódica, sobre pessoas assim, reis, profetas. Agora não, derramar é sobre todos, todo o povo de Israel. Pentecostes. Há um texto ainda de Joel 2, 28. Profeta menor, Joel. Dois, 28. Promessa do derramamento do Espírito Santo. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Que profecia! Derramarei, mais uma vez, o derramar. O que é um derramar? É muita água, é muito poder. Não é apenas um pouco, mas é um derramar, um dilúvio de bênção, a bênção do Senhor, a bênção do Espírito. Derramarei o Espírito sobre toda a carne. Toda a carne inclui filhos e filhas, homens e mulheres provarão do poder do Espírito Santo igualmente, com dons diferentes. Nós vimos ontem também ali na pregação lá da UPH, que lá em Gálatas diz que no tempo do Messias não haverá mais judeus ou gentios,
A barreira das nações é quebrada pelo Messias. Todos são chamados ao derramar do Espírito Santo. Todos são chamados à fé no Messias. Todo que invocar o nome do Senhor serão salvos, de qualquer povo e nação. Nós vimos também que não há mais homem e mulher nesse sentido, que as promessas são para homens e mulheres, o Espírito é para homens e mulheres, somos igualmente pecadores, homens e mulheres. Aí diz aqui, filhos e filhas, homens e mulheres provarão desse derramado do Espírito Santo dos últimos dias. Os velhos e os jovens terão visões, também não têm idade. Velhos se converterão, velhos provarão do derramado do Espírito Santo, jovens também. Que bênção, né? Nós podemos orar pedindo pelos nossos jovens, Senhor, os nossos jovens aqui da igreja, que eles provem isso. Não só venham para a igreja, não só vão para a UPA, programações sociais. Às vezes a igreja vira um clube social, mas é mais do que isso, que eles provem as profecias, que eles conheçam o poder do Espírito Santo. Senão, é igual uma música que Timóteo estava me mostrando ontem, é a volta dos que não foram. A volta dos que não foram era uma piada, na minha época tinha uma piada, né? Digo o nome dos filmes, vamos assistir A Volta dos que não foram, A Trança do Rei Careca, sei lá, né? Mas aí ele estava me explicando, não, pai, isso aqui é uma música para falar sobre aqueles que estão dentro da igreja e nunca foram convertidos. Aí ele leu para mim, eu disse, manda para mim essa música, meu filho. Ele disse, acho que tu não vai gostar não, porque é um ritmo meio não sei o que lá, mas manda pelo menos a letra. Aí ele ainda não mandou não. Mas, pois é, a gente se acostuma a ser crente, a estar dentro da igreja, mas não provou, não crê, não tem convicção de fé, não sabe que isso é nosso, nossos filhos e nossas filhas, dentro da igreja e não sabe de nada do Espírito Santo. E às vezes se desvia, às vezes se afasta e diz, eu não sabia, eu nunca ouvi falar nisso. Todo domingo a gente dizendo, a gente ensinando, mas não entenderam ainda. Vossos filhos e as vossas filhas, os idosos também provarão do poder do Espírito Santo. Só me lembro da irmã Zuleide, que deve estar nos assistindo aí, ela sempre acompanha, não está podendo mais vir à igreja. Ela sempre conta a ação do Espírito Santo na vida dela, sendo idosa. Ela sempre testemunha o chamado, a conversão, os dons do Espírito Santo que recebeu. Ela diz, pastor, olha, Deus me pegou e me virou ao avesso, mudando minha vida, me santificando, me trabalhando comigo. Uma idosa. Então, os jovens e velhos participarão. Os servos e as servas, derramarei o Espírito naqueles dias. Quer dizer, não só os grandes de Jerusalém ou de qualquer nação, mas os servos, pessoas simples. A barreira social é quebrada. Você vê pessoas simples que têm o poder do Espírito Santo. Às vezes não sabe nem ler, mas tem conhecimento de Deus. É uma coisa linda, é o Espírito que faz isso. Aquela convicção dada por Deus, tanto a grandes quanto a pequenos. É quebrada aqui essa barreira. Os servos, né? Uma época de muita escravidão, até os escravos receberiam poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é livre, ele está em toda terra, em todo lugar Deus pode agir, pode encher uma pessoa dentro de uma prisão, pode encher ele sendo escravo, pode encher ele no cativeiro, pode em qualquer lugar, o Espírito é livre. Sobre os servos e as servas. Pois é, João Batista testifica nesse texto, voltando ao texto de João, para a gente dar uma olhadinha ainda. Para completar a pergunta de Olacê, Sim. você pode ler aí João 14, João 14. 16. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós.
Que bênção, né? Jesus disse, ele foi à cruz, pagou, cumpriu ali o seu chamado messiânico, depois ele vai aos céus e ele disse, eu rogarei ao Pai, ele vos mandará o outro Consolador. Ele fez isso. E fique para sempre convosco. O Espírito está conosco com a igreja. Ele lá enviou o Espírito Santo, porque ele é o batizador. Eu acho que no Antigo Testamento, eu acho que Deus derramava o Espírito em conta-gotas, né? Isso, é verdade. Cachoeira, Foz do Iguaçu. Não é? A gente pensar em Foz do Iguaçu, acho que ajuda a gente entender que não é contra gotas, é um derramar. Ontem, às vezes é bom, são ilustrações boas. Agora me fez lembrar de uma outra ilustração que eu estava vendo ontem um vídeo. Rapaz, era um cavalo atolado no lamaceiro. Quanto mais ele batia, mais ele se atolava. Pegaram uma caterpilha, pegaram um carro, trator, o povo estava desesperado. Eu assisti aquele filme assim. Eu só olhava e dizia, isso era eu, antes de conhecer a Cristo. Mas aí, no final, o cavalo saiu. Eu digo, era eu, minha vida era desse jeito, atolada. Salmo 116, num charco de lama, até que vem o Espírito do Senhor e nos liberta. É lindo, né? Eu digo, era eu. Quanto mais o cavalo tentava, mais se atolava, puxava. Foi 15 minutos, eu queria adiar um pouco o vídeo. Mas aí eu digo, não, eu quero ver passo a passo, para eu pensar em mim mesmo, meu Deus, o Senhor me libertou, ai meu Pai do céu, o Espírito do Senhor veio sobre mim, né? Então, é de fato um milagre, para sempre estará convosco, jamais estaremos sozinhos, o Espírito, nós podemos estar só, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, nós podemos perder tudo, mas o Espírito é a nossa maior bênção, a salvação, Ele estará conosco todos os dias. Esse é o tempo que nós vivemos, para sempre a nossa maior riqueza, dependente de classes sociais, nós recebemos o Espírito, nós cremos e isso é o que importa, isso é o mais importante, da promessa de Deus cumprida. Então, vamos lá, João, voltando ao texto aí, capítulo 1, verso 32. O texto diz, e João, que é João Batista, testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. João é um dos primeiros, na verdade, o livro de João, apóstolo, que a gente está estudando, o evangelista, é um testemunho sobre o Filho de Deus. Quem ele era, o que ele fez, as promessas se cumprindo nele. Então, João, apóstolo, está escrevendo, testemunhando. No seu testemunho, ele inclui aqui o primeiro testemunho de João Batista. João testemunhou, nasceu para isso. Havia profecias, se cumpriu. João testemunhou, ele é o Filho de Deus, ele viu descer o Espírito sobre ele. E em todo o livro e todo o Evangelho começam a brotar outros testemunhos. A igreja é chamada a testemunhar. João apóstolo testemunhou escrevendo, João Batista testemunhou vendo e confirmando ali o seu ministério, depois outros testemunharam, a mulher samaritana testemunha, outros testemunham, Nicodemos, nós somos chamados a testemunhar também, tudo que temos visto, tudo que cremos, nesse mundo, o mundo não pode receber, disse o texto aqui de João 14, o mundo não sabe o que é isso, mas nós, mesmo à distância, nós estamos distante, mais de 2000 anos, mas é o mesmo Espírito que nos dá fé, que nos dá convicção, e nós podemos também testemunhar. Ele testemunhou, ele dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba. A pomba era o símbolo, né? Qual o símbolo? Talvez de pureza, de paciência, coisas assim, que a pomba, de certa forma, representava. Eu vi. Ali foi uma capacitação para o Messias. Era o poder em plenitude para que Cristo ali como homem pudesse cumprir, aguentar o seu chamado missionário. Tanto é que a gente não vê Jesus fazendo milagre antes disso.
A gente não vê sobre a infância de Jesus. Inclusive tem alguns evangelhos apócrifos que falam na infância de Jesus, que por onde ele passava brotava flores, não sei o quê, mas não existe nada disso na Bíblia. Isso são apócrifos, não é reconhecido pela igreja. E na verdade, a infância de Jesus, ele era um menino ali tinha o Espírito Santo, claro, ele é Deus, um menino bem comportado, como diz Augusto Nicodemos, um menino bem comportado. Mas aí só depois, quando ele é batizado, aí agora é público. Aí ele faz os milagres dele depois do batismo. Então ali é a capacitação. Mesmo ele já tendo o Espírito, ali é como homem. Como homem, ele é ungido a pregar boas novas. Aí ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, se referindo a Isaías 61. Eu vi, disse João Batista. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. É a capacitação. Existem esses textos aí de João 14, 26, acho que foi o que a gente leu, não foi? 14, 26. E também 16, 7, que fala sobre o Espírito Santo aí no livro de João. Pois é, ele é o batizador. Verso 3, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João disse, no seu testemunho, eu não o conhecia. É possível, eu acho que é até claro na Bíblia, que eles já se conheciam, João Batista e Jesus, em outro momento. Inclusive no ventre materno, Isabel e Maria se encontraram grávidas, a criança estremece no ventre materno. Mas aqui certamente está dizendo, eu não o reconhecia como Messias, porque aquele que o chamou para batizar com a água, lhe avisou. Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, é esse o Messias. Então, é tão interessante a gente ver aqui o chamado de Deus na vida de João Batista e na nossa também, fazer uma comparação. É Deus que chama, Deus disse a ele detalhes, o que ele iria fazer, João Batista, o capacitou, ele não fez nada dele mesmo, ele fez na obediência, na dependência de Deus. Assim é conosco hoje, Deus nos chama. Quando Deus nos chama, a gente sabe que Deus está nos chamando, porque é o Espírito Santo que faz. Ele capacita. Eu acho que foi Eliseu que quando Elias jogou o manto sobre ele, já sabe o que fiz contigo. Quando o Espírito vem sobre nós, a gente já sabe, a gente entende. Porque ele convence, ele chama. Então João Batista sabia o seu ministério. Fez na dependência de Deus, foi na ordem de Deus, batizando, chamando e cumprindo. Não, eu não sou o Messias, virá um após mim. Com humildade. Assim é na nossa vida. Deus chama, Deus mostra. E aqui nós podemos dizer, Senhor, o que queres de mim? Qual é o meu ministério? Qual é o meu ministério? João tinha o dele. João Batista tinha o dele. O mesmo Espírito nos dá dons. E a gente pode orar e dizer, Senhor, qual é a minha parte? O que é que queres de mim? Eu não quero fazer nada além do que o Senhor quer de mim. Deve ser nossa oração. Como eu já falei em outro momento nessa manhã, não importa se é um ministério profético, de boca de Deus, ou é um ministério ali de servo, de humildade, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que dá dons a todos. Nós não devemos querer só ministérios que são vistos. Às vezes, as maiores obras são feitas no anonimato. A alegria, o comentarista Mateus Henry falava algo mais ou menos assim, no ministério pastoral, a gente recebe esse consolo, porque a gente sabe quem nos chamou. O reconhecimento público nem sempre tem, mas a gente é consolado porque a gente sabe que foi Deus que mandou. Não só no ministério pastoral, em todo o ministério do corpo de Cristo é assim.
É o que consola a gente. Ainda que não haja reconhecimento, ainda que as pessoas não nos valorizem, mas a gente sabe que o Espírito está conosco. Tem convicção de fé, mesmo que o reconhecimento humano não venha. João Batista era assim, ele não procurava o reconhecimento humano. Na verdade, foi o Sinédrio que veio à procura dele, questionando. Não foi ele que foi aparecer, não. Foi o Sinédrio que veio. Quem és tu? É Elias? És um dos profetas? És o Messias? Ele sofreu pelo ministério que recebeu. Foi até morto, né? Então, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água. É como se João dissesse, eu só batizo com água. Eu prego sobre o arrependimento, mas quem vai gerar o arrependimento em vocês é o Messias. Eu só batizo com água. Da mesma forma hoje, nós pastores batizamos só com água. Mas quem batiza com o Espírito Santo é Deus, é Jesus. E quando é que nós somos batizados com o Espírito Santo? No momento que cremos. Nós só cremos pela ação desse Espírito. Então, ao crer, já é o batismo no Espírito Santo. Há textos na Bíblia que mostram vários tipos de batismo. Batismo nas águas, o batismo no corpo de Cristo, que nós já somos batizados. Ao crer, nós já somos participantes. Antes mesmo do batismo nas águas, o batismo nas águas é uma confirmação. Agora, pode acontecer de Deus nos dar dons do Espírito. É diferente, não é batismo no Espírito Santo. Alguém pode receber um dom extraordinário? Pode. A gente deve julgar as profecias pela palavra. É igual como disse até Augusto Nicodemos também. A gente só sabe que a profecia é de Deus e o testemunho quando ela se cumpre. Quando se cumpriu Pentecostes, aí eles disseram, se cumpriu. Isaías, Joel, está entendendo? Então, quando se cumpre, olha aí o que os profetas diziam. Pedro que disse isso, acho que no seu sermão em Atos. Isso aí é o que é predito pelo profeta Joel. Agora, as experiências não são o centro da igreja. Nem a gente pode tirar doutrinas de experiências particulares. Fulano falou em língua, fulano profetizou, fulano recebeu um dom de curar. Pode acontecer, mas é na humildade. Quem faz é Deus, quem faz é o Espírito. Se Deus nos usar, amém. Então é com humildade, é sabendo quem somos, apenas servos. O Espírito é que nos usa, numa oração simples. Tão interessante isso, às vezes você faz uma oração simples. Senhor, abençoa Francisco. Deus pode curar Francisco nessa manhã. Não precisa a gente ir lá no hospital, gritar, profetizar, juntar os médicos todos, vamos à igreja, rodear o hospital Santa Clara, vamos lá, depois do culto, vamos rodear o quarteirão, para dar 7 voltas. Me lembrei disso agora. Sabia que eu já fiz isso uma vez? Eu já fiz isso uma vez. Eu não sei se foi quando Débora, minha filha, estava enferma, na UTI, na Clips, não sei se foi nesse tempo. Ah, não. Foi outra criança que estava enferma, que eu fiz isso, eu fui orar rodeando o hospital. Alguém falou? Não é? Mas Deus faz, gente. Qual foi o profeta? Eu acho que foi Elias também, que veio Naamã, né? a serva dele, a Deus em Israel, e Naamã vem, quando chega para Elias, pensava que o profeta ia... Eliseu foi? Né? Pensava que o profeta ia talvez gritar, profetizar. O profeta disse, eu sou homem. Está pensando que eu sou Deus? Né? Na visão humana nossa, a gente acha que Deus só age se gritar, se profetizar. Se eu não falar, Deus não vai fazer, porque é a minha voz que tem poder. Não é nada disso, gente. É o Espírito. Às vezes numa oração simples, hein? Pois é, ele nem foi lá, é verdade. Vá lá no rio, né? 7 vezes, né? Mergulhar 7 vezes na mão. Aí o caba foi, bem humilde, Deus curou. Não foi o profeta, não. Ele pensava que era o profeta que ia, né, levantar a mão, gritar. Às vezes eu passo isso como pastor. Às vezes eu vou orar e parece que o povo quer que eu profetize, quer que eu diga o que vai acontecer. Eu não sou Deus, não, pelo amor de Deus. É o Espírito que age. Não é?
As pessoas botam a expectativa no profeta Eliseu, ou então no crente. Não, é o Espírito. Deus pode nos usar para uma cura? Pode. Deus pode nos dar um entendimento, uma sabedoria, o dom do conhecimento. Creio que pode, mas isso tudo é na humildade, é no poder do Espírito. Quem é usado por Deus é com humildade, é com quebrantamento. Quem passa pela presença de Deus não se orgulha, diminui como João Batista. Que ele cresça e eu diminua. É diferente a ação verdadeira do Espírito Santo. Não é o homem no centro. Tem igreja que o profeta fica famoso, né? O profeta tem mais fama do que Jesus. Quem é o profeta da igreja? E o povo, quando está passando por problema, ora aqui por mim, profeta. O que é que Deus está dizendo? Meu Deus, não é assim. É Cristo, o profeta, o Messias, o Espírito que age em nós e por meio de nós. Mas da forma correta. Não com as aberrações que existem no meio pentecostal. Existe tanta aberração no meio pentecostal. E na nossa igreja também pode acontecer aberrações, mas são corrigidas. João Batista corrigiu as heresias da época. João apóstolo também corrigiu as expectativas falsas sobre o Messias. Ele apontou, ele mostrou que era chegado o tempo. Então a verdadeira profecia, ela corrige as heresias. Pois é, o Espírito pousou. Esse é o que batiza com o Espírito Santo, né? E com fogo. Há outros textos, como de Mateus 3, de Marcos 1, que falam que naquele momento, verso 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Quer dizer, isso é a forma de João testificar que a voz do céu bradou. Quando a pomba veio ali sobre Jesus, um símbolo, João Batista não viu o Espírito, porque Espírito ninguém vê. A gente não vê Deus, porque ele também é Espírito. Deus é Espírito. Mas ele viu um símbolo. Mas, na verdade, o Espírito foi derramado em plenitude. Ele não viu. Ele viu apenas um símbolo, a pomba. E, em outros textos, nos outros evangelhos, mostra mais detalhes. João diz apenas isso aqui, né? Testifica que ele é o Filho de Deus. Nos outros textos relacionados, correlatos, nós temos ali que uma voz do céu bradou. E eles ouviram, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali nós vemos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, juntos. Do céu Deus brada, o Filho está ali, sendo batizado. O Espírito vem em plenitude sobre ele. Então, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo ali no batismo de Jesus. Finalizando, foi o Espírito que revelou a João Batista, é o mesmo Espírito que trabalha em nós. Nós devemos ser testemunhas do Senhor, nós temos o mesmo Espírito. O Espírito desceu do céu. De onde vem o Espírito? Do céu. Do céu. Aquele que chamou foi que lhe deu ousadia, autoridade, confirmando o seu ministério. Deus confirma os ministérios. Batiza com o Espírito Santo, com fogo. Inclusive a Bíblia fala que o Espírito, ele é nossa herança, já aqui nessa vida. Já nessa vida a gente recebe uma parte da herança, que é o Espírito. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, 22, capítulo 5, versículo 5 e Efésios 1, 13 e 14. Mostra que nós somos selados já nessa vida. Nós recebemos o penhor da nossa herança. É a primeira parte que a gente prova daquilo que a gente vai ter na eternidade, daquilo que a gente vai ter como crentes. Então, a primeira parte é o Espírito, que já aqui nessa vida a gente prova, a gente anda com ele, a gente prova o seu poder, a gente vê a ação do Espírito Santo. Imagine aquilo que a gente vai receber na plenitude do reino dos céus. Mas o Espírito já é parte da nossa herança aqui. A voz celestial falou, o Espírito desceu do céu, como diz a Bíblia, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. A pomba é um símbolo, talvez, de mansidão, submissão e bondade. A Bíblia diz que Deus dá o Espírito aos seus filhos, aqueles que lhe pedirem, aqueles
Os frutos do Espírito, Gálatas 5. Os dons do Espírito, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos cantar um louvor.